Bem, meus queridos, nós vamos tratar nessa noite, iniciamos na outra quarta-feira, falando por que agimos como agimos em finanças. Aí tratamos várias situações, vocês podem lá acessar o YouTube que vocês vão ter acesso a essa primeira parte. Hoje, nós vamos tratar sobre o que a Bíblia ensina sobre finanças. Você sabia que nós temos... Jesus falou 80 vezes sobre dinheiro. Das 49 parábolas, 21 delas tratam sobre o assunto de finanças. Que é citado 500 vezes sobre o amor, 700 vezes sobre fé e mais de 2.000 vezes sobre finanças. Então é um assunto que está recheado, a palavra de Deus está recheada do assunto. E é necessário que nós, que cremos na palavra de Deus, cremos no seu amor, saibamos que esta revelação é para que a gente não seja iludido por isto. Se a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a razão de todos os problemas, todos os males, nós precisamos analisar o que significa isto. Um escritor disse assim: você precisa chegar diante do dinheiro e dizer assim: quem é você na minha vida? Quantas relações são desfeitas por causa de dinheiro? E se conhece muito a família, quem já teve de partir herança, receber herança, sabe bem o que é. O advogado conhece bem isto, né? Se você já dividiu uma herança, você sabe o que acontece com as pessoas nesse momento. É incrível. Passamos por alguma situação já bem difícil nesse assunto. Bem, uma vez que nós, tratados pela palavra, vemos que nós não sabemos mexer com o dinheiro, isso, assim, quem não sabe mexer com dinheiro é quem não tem dinheiro. Não, a pessoa tem dinheiro e não sabe mexer com dinheiro. Eu converso com pessoas que têm muito dinheiro, e o Senhor trata com o coração delas, e de repente ela fala assim: poxa, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo igual todo mundo? Então, nós vamos elencar algumas coisas sobre isso, sobre os ensinamentos da Santa Palavra de Deus nesse assunto de finanças. Bom, a primeira questão para quem está sendo tratado nesse assunto, quer ser tratado nesse assunto, é buscar a Deus. Olha, primeira questão, buscar a Deus em primeiro lugar, porque Ele é a fonte de toda a nossa libertação em qualquer assunto. Nós aprendemos finanças em vários lugares, mas dificilmente nós aprendemos na palavra. Nós aprendemos na escola, aprendemos no mundo, né? Mas a palavra de Deus, nós não temos conhecimento muitas vezes do que Deus quer em nos abençoar, ou nos deixar muitas vezes passando necessidade. Eu estava vendo no monte, né, quando Moisés foi levar o filho, Abraão foi levar o filho, Isaque, diz assim: no monte o Senhor proverá. Aí eu fiquei pensando, no monte é lugar de sofrimento. O monte é lugar de angústia. Então o Senhor precisa nos levar-nos à angústia muitas vezes, para nós vermos que nós estamos fazendo as coisas de maneira que não agrada a Deus. Se estamos naquela categoria de perdulário, gastador, ou acumulador, ou avarento. Avarento, como eu disse no outro estudo, as relações de pecados, quase todas têm avareza. Então às vezes a pessoa é avarento. Ele acha que ele é controlado. Buscar a Deus. Aí vamos ao texto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O desejo do Pai é que nós busquemos o reino de Deus. Fala: Senhor, qual a minha ação, o que o Senhor quer de mim no reino de Deus com relação àquilo que o Senhor tem dado para mim? E é interessante que nós observamos num trabalho que nós fizemos há uns anos passados, nós estávamos ajudando uma pessoa que estava necessitada com um projeto aqui da igreja. Chegamos lá e estava dividindo com outra pessoa. Às vezes a pessoa que tem pouco, ela tem mais interesse em dividir do que pessoas que têm mais condições. Então buscar o reino de Deus, e o Senhor vai acrescentar, ali está falando sobre comida e vestido, né? Vocês sabem do contexto. Mas Senhor, faça com que eu busque o Senhor, para saber realmente qual a importância que eu estou dando a isso. Qual a importância que eu estou dando ao dinheiro?
Quais os meus sonhos com relação a ele? Buscar a graça para ser liberto do consumismo, da acumulação, da avareza e do medo do futuro. Você já pensou que nós temos tudo para viver com medo do futuro? Ah, não, se eu tivesse dinheiro não teria medo do futuro. Não, a pessoa às vezes tem medo de perder. Acumula e depois tem medo de perder. A segunda questão que nós vamos ver a revelação de Deus nessa área financeira. Antes de começar esses estudos, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava dirigindo, Deus me disse assim, ninguém quer ser tratado nessa área. Eu dei aquele susto assim, falei, como ninguém quer ser tratado? As pessoas vêm ouvir sobre o assunto. Não, ninguém quer ser tratado sobre isso, porque cada um quer se manter incólume dentro do que ele acreditou, dentro do que ele aprendeu, mesmo que seja fora da palavra. Aqueles que querem ser tratados são aqueles que eu levo, eu os convenço que eles precisam. Então, se você está querendo ser tratado nessa área, é porque Deus está levando você, está convencendo você que você necessita, porque nós não queremos. Nós queremos uma série de coisas, mas com relação ao dinheiro, como disse o Jacques Ellul, é o nosso sagrado, o escritor. Ele disse assim, o dinheiro é o nosso sagrado. Nós damos a ele uma posição de divindade. Por isso que Jesus o tratou como Mamon, o Deus das riquezas. Então a pessoa ela não quer que ninguém mexa com aquilo. Tanto que é um assunto, os escritores dizem assim, que é um assunto assim velado. É lógico que você não vai chegar falando com todo mundo, mas as pessoas não conversam sobre esse assunto. E ele diz assim, precisamos conversar sobre o assunto, nós precisamos ouvir as pessoas que têm entendimento para que a gente aprenda sobre isso. Então parece uma coisa secreta, né? Vocês estão entendendo a colocação, né? Tá. Bem, reconheça que você tem dificuldades. Esse é o ponto inicial de tudo, né? A não ser os que são doentes, na verdade não vão ao médico se não tem doença. Os hipocondríacos vão. Mas aquele que tem doença, ele precisa ir ao médico para ser tratado. Então, Senhor, que dificuldade. Às vezes eu não percebo meu modo de ser. Senhor, mostra-me quem é esse camarada na minha vida. Por que eu estou lutando tanto às vezes, né? Porque a gente quer fugir do estigma de ser pobre, né? Então, o que se faz em nome disto, né? Conforme o nosso primeiro estudo, onde enfocamos os motivos de nossas práticas serem antibíblicas, é necessário haver o quê? Arrependimento. O texto de Oséias 5,15 diz isso, olha. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Então o Senhor é o maior patrocinador de angústias para tratar o nosso coração. Porque Ele sabe que às vezes a gente é impenitente para o negócio. Eu até digo assim, não com uma forma de ironia, dizendo assim, se você está numa dificuldade financeira, você tem que louvar ao Senhor, porque Ele está querendo livrar você de você mesmo, do assunto. Porque o filho agradece aquilo que o pai faz. E se ele sabe que ele é amado do Senhor, ele fala assim, Senhor, eu estou sob a sua disciplina, louvado seja o Senhor, porque o seu amor não permite que eu continue errando como eu estava errando. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando angustiados de madrugada me buscarão. E olha, se a pessoa está numa situação crítica com relação ao assunto de finanças, você pode ter certeza que ele vai acordar muitas vezes de madrugada. O que eu vou fazer no assunto? Né? E geralmente o discurso é, o que eu vou fazer? Né? Pai, Deus, o que eu vou fazer nesse assunto? Falando, até essa semana uma pessoa disse assim, olha, eu preciso ver o que eu vou fazer nesse assunto. Eu falei, querido, você não vai precisar ver o que você vai fazer nesse assunto. Esse negócio de você ver o que você vai fazer nesse assunto que levou você a essa situação. Não é assim, é dizer assim, Pai, o que o Senhor vai fazer nesse assunto e vai me instruir para que eu faça? Essa é o diapasão do negócio. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe? Eu estou em frangalhos. Reconhecer é obra do Pai. Reconhecer é obra da ação do Senhor. Senão nós não reconhecemos. Você já tentou explicar uma coisa para uma pessoa que não tem a mínima vontade de aceitar aquilo? De mudar aquilo? É terrível. Você olha no olho, então o Senhor fala assim, puxa, esse camarada não quer nada, né? Ele quer que eu resolva o problema dele, mas ele não quer fazer o que eu estou falando na palavra. Tanto que o último texto que nós vamos tratar é isso assim, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E eu tenho certeza que a exposição bíblica
É difícil a pessoa que vá contra, essa é a nossa experiência, vá contra a manifestação, o esclarecimento dos textos aqui colocados. Ele não é contra, só que ele não faz nada. O que adianta? Não adianta nada. E eu falando com uma pessoa essa semana, falou assim, você crê realmente nisso aqui que nós estamos tratando? Ah, eu creio. Então você vai colocar em prática o que nós estamos falando assim? Aí dá aquele lapso assim, né? Tipo, ué, o que resolve isso? Se a água mata a sede, se eu não tomo, não resolve. Então, esta angústia é patrocinada pelo Senhor para tratar nosso coração impenitente muitas vezes, né? Nós vamos ver algumas coisas que você precisa fazer para que isso seja uma realidade, para que realmente esse ensino da palavra se manifeste na sua família. Isso aqui é uma coisa muito importante, da manifestação da palavra na nossa família. Porque nós encontramos muitas questões na família. Nós atendemos uma pessoa durante muitos anos, que o marido era um camarada maravilhoso, um cara querido demais, sabe? Assim, amado aqui na igreja, um cara disposto. O cara, aconteceu um problema, faleceu. Aí a viúva ficou sabendo que o cara era um quebrado, que eles tinham uma dívida enorme. Aí começamos o tratamento com ela, e a primeira coisa que ela teve que perdoar foi o marido morto, né? Não perdoava o marido. Falei assim, esse camarada dizia que me amava e deixou numa situação difícil, difícil demais. Primeira questão foi essa. Por sinal, até se você tem alguém que deve você, hoje é o dia de você perdoar ele, porque eu tenho uma boa notícia para você, não vai te pagar. Entrega na mão do Senhor, porque não vai te pagar mesmo. Ele vai para Miami, ele compra um carro novo e não te paga. Não é assim que está acontecendo muitas vezes? Quando você tem, ou vocês não têm dinheiro, nem vai prestar para os outros, então a coisa está terrível, né? Mas se alguém aqui emprestou dinheiro, esquece. Pois Deus trata com a gente nesse assunto também, né? Mas aí, ela viveu, olha, foram anos da pessoa, porque olha, a pessoa tem a vida dela, tem os gastos dela, já aquele desequilíbrio, aí descobre que tem um monte de dívida. Por quê? Porque não há conversa na família. O que começa uma conversa é um estopim, né? Um estopim de pancada, de discussão e tudo. Mas é necessário que o pai e a mãe conheçam os textos bíblicos para poder ensinar os filhos nesse caminho de tantos textos bíblicos. O próximo, por favor. Olha só. Como que vai acertar? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É necessário acordo nessa área. Porque os desejos são grandes, né, na família. Então, as pessoas têm sonhos, como o homem também. Não estou dizendo que a mulher é gastadeira no casamento de maneira nenhuma. Homens que são gastões. O homem é incrível, ele só pensa em gastar. E a mulher só pensa em trabalhar, às vezes. Então, como que vai resolver isso na família se não se conversa mediante a palavra? Como é que nós vamos fazer se não tem acordo? Acordo. É necessário ter acordo. Conversar com os filhos. Nós viemos tratar com os adolescentes aqui. Eu tratei com eles sobre quanto você custa para o seu pai. Eles ficaram assim, ó. Os pais não conversam com os filhos. O que eles ouvem muito, o que é? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, não ensinam. Falando com eles, eu disse assim, vocês pais, vocês dão mesada para os filhos? Não, nós não damos mesada não. Ué, mas como que você está ensinando o filho se você não dá mesada? Você dá uma mesada para ele, explica para ele, aí você acaba dando mais do que a mesada, porque ele pede, você dá, você nem sabe quando você está dando, você não está ensinando nada, você está ensinando que você pede e dá, ele vai pensar que Deus é assim também, né? Como as crianças não têm obrigação, nem nós conhecemos os assuntos de finanças, como a Bíblia fala, imagina uma criança com relação às coisas que custam, precisa conversar sobre o assunto. Minha filha um dia falou assim, a gente tinha 10 anos, o papai já falava sobre esse assunto. Graças a Deus, hoje elas entendem como foi importante esse assunto. Mas a gente não tem obrigação de que eles vão entender a situação, mas eles aprenderam os princípios. Agora, nós como pais precisamos aprender os princípios para passar para eles, para ter famílias firmes no assunto, tratado exaustivamente na palavra de Deus. Esse é o texto de Amós 3:3, né? O próximo, querido. A quarta questão. Feliz com o que você tem, mesmo que seja pouco. Nós começamos lá com arrependimento de não saber tratar. Uma outra questão é agradecimento.
Como é que está o nosso agradecimento mediante aquilo que Deus tem feito na nossa vida? O texto em tudo dai graças, né? É bíblico. Agora, se nós vamos dar graça quando Deus resolveu nossa questão financeira, o processo pode demorar um pouco mais. Então, se nós realmente transformados, regenerados, podemos crer que a vontade de Deus está se manifestando. Mas espera um pouquinho, a vontade de Deus está se manifestando, eu estando desse jeito, sim. Hoje, sim. Mas a vontade dele é que não fique dessa maneira. Por isso que ele traz os textos bíblicos. Um texto, não está aqui relacionado, Ageu 1,6 diz assim, recebe o salário num saco furado. Olha que coisa mais atual, né? Recebe o salário num saco furado. A boca de entrada são R$2.000. A boca de saída é R$3.000, R$4.000, R$5.000. E aí? Quando que vai dar certo? Aí vem esse texto. Saquetel furado. Recolhido pouco, chega para fartar, não dá para saciar. Quer dizer, olha o descontentamento que tem, né? Não está contente com o que come, não está contente com o que veste, e o salário é como um saco furado. Aí vamos ao nosso texto aí de Hebreus 13:5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca deixarei vocês, jamais os abandonarei. Olha que palavra maravilhosa. Não se deixar dominar pelo amor ao dinheiro, porque nós amamos o dinheiro. Sim, não sei que grau, mas nós amamos. Posses e servimos a Ele. Lembrando que Ele é um bom servo, só que Ele é um péssimo patrão. Se nós usamos o dinheiro para a glória de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor, é uma coisa. Agora, se Ele nos usa, aí uma subserviência terrível. A libertação vem através da graça em Cristo, para que nós não tenhamos esse amor exacerbado. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar para o mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes. A promessa de cuidado do Pai, de sempre estar conosco, é maravilhosa. Então, não importa a situação que nós estejamos, Ele quer nos tratar em toda a situação, para que nós possamos glorificar o nome dEle, em toda e qualquer possibilidade de ação da nossa vida. Então, o processo, arrependimento, agradecimento e colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo sobre o assunto. A primeira coisa que nós podemos tratar sobre, aprender sobre o assunto, vem no próximo slide. Olha isso. Isso aqui é uma pedrada na ideia da pessoa. Porque a primeira coisa, nós muitas vezes funcionamos, obrigado querido, nós funcionamos com a nossa racionalidade. Quantas vezes as pessoas vieram me questionar dizendo assim, mas como que a gente vai viver nesse mundo dessa maneira se a gente não comprar nada a prazo? Porque, conforme o estudo que nós fizemos na semana passada, nós somos formatados para um tipo de pensamento. E essa formatação, ela está grudada em nós mais do que velcro. O velcro ainda você puxa, ele sai. Não, isso é enraizado em nós. A pessoa fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Ninguém consegue fazer isso. Uma pessoa que tinha uma loja falou assim, como que eu vou ter a mercadoria para vender se eu não comprar a prazo para depois vender? Só que às vezes ele não faz um cálculo. Ele vai lá, compra a mercadoria para pagar em 30, 60. Até a mercadoria chegar lá, já passou 15 dias. Aí o cliente vem e quer pedir 30, 60. Ele já está em déficit de 15 dias. Isso quando não pede 90 dias. Esse foi os cálculos que o Senhor começou a me ensinar no meu trabalho. Então ele fala assim, não tem como fazer. Não, pera um pouquinho. Não tem como fazer? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. O nosso parâmetro é palavra de Deus, não é minha racionalidade nem a minha formatação. Aí o que o texto diz? Não fique devendo nada a ninguém, a única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Agora, nós que cremos que Deus escreveu sua palavra, Ele ia colocar alguma coisa que Ele mesmo não ia realizar isso em nós? Fazer com que fosse verdade? Porque quando nós lançamos a palavra, as forças
do além e da nossa força interior, da nossa racionalidade, ela está lutando contra a palavra. Não é possível. Outro dia uma pessoa começou a fazer regime e falou assim, você acredita realmente que esse regime vai ajudar você? Ela ficou assim, eu falei, então para. Não vai acontecer nada, você não acredita. E a pessoa quando fala assim, não, a Bíblia diz, dá o dízimo, ele dá o dízimo e depois, não, porque ele imagina que ele dando o dízimo, ele vai ficar isento de problema. Aí, eu vou contar um caso. Uma senhora de outra igreja, com vergonha de perguntar naquela igreja, ser instruída na igreja, porque a pessoa tem vergonha de falar sobre esse assunto, ela nos procurou. Aí ela tinha 60 anos naquela época. E ela, um dia, chorando, toda semana a gente se encontrava, tal, e um dia eu abri a palavra e tratei com ela os assuntos, os textos bíblicos, ela me disse assim, irmão, eu não posso acreditar que Deus está fazendo comigo, chorando. E ela disse, eu falei, o quê? Ela falou assim, eu sou dizimista e ofertante, e eu estou nessa situação? Eu falei, ué, mas você acha que dar o dízimo e dar a oferta é um parapeito contra o problema se você está incidindo em outras coisas? Você está avalizando um camarada que não paga ninguém? Você está comprando a prazo, você está fazendo isso, fazendo aquilo? Ué, então Deus está errado. Então ela estava se justificando diante de Deus e Deus estava injusto diante dela. Eu tenho certeza que vocês como eu já pensamos sobre isso, que Deus está sendo injusto em qualquer área da nossa vida, especialmente nas finanças. Eu estou sendo tão bonzinho dando o dízimo e Deus não está me abençoando. E depois fala assim, poxa, eu tinha dúvida mesmo se eu desse o dízimo, Deus ia me abençoar. Misericórdia, falta de conhecimento do Pai. Falta de conhecimento da palavra. Então se a Bíblia diz isso claramente, porque aqui está falando claramente sobre o assunto. Aí uma pessoa disse assim, não, mas espera aí, eu não acho, então se a gente não pode ter dívida, não pode ter conta de água nem de luz. Eu falei assim, ô camarada, faz um poço artesiano na sua casa, põe uma placa de voltaico lá na sua casa, se pudesse fazer um poço artesiano, não pode. Então tem coisas que você não pode se livrar, mas se você falar assim, não vou pagar, você pode parar. Para, então agora entra no financeiro e fala, vou parar, me dá o dinheiro de volta. 45% você perde quando você vende um consórcio. Você sabia disso? Quando você não termina de pagar? É um sistema que está aí para quê? E contra aquilo que é a vontade do Senhor, para que nós sejamos abençoados e abençoadores. Um dos textos que mais me pegou nesse assunto foi quando eu li, lá em Efésios, diz assim, trabalhe para ter, correpartir com quem tem necessidade. Eu falei, Senhor, o negócio está feio. Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou repartir com quem tem necessidade? Eu falei assim, então Senhor, cumpra-se a sua palavra na minha vida. Faça com que eu deixe a minha estupidez e confie na tua palavra, para que eu tenha e tenha o que repartir. Então se nós não estamos tendo para repartir, o problema está sério. E é da parte nossa, não do Pai. Porque muitas vezes nós estamos encabrestados na nossa formatação e não queremos saber da palavra de Deus. Olha esse Harold Walker, ele tem essa palavra, é maravilhosa. Eu gosto muito dessa frase dele. Presta atenção. A dívida escraviza porque representa o gasto presente do trabalho futuro. Contraímos dívidas porque gastamos hoje algo que ainda não ganhamos. Consequentemente, até a dívida ser paga, todo o nosso trabalho e rendimento realmente não pertence mais a nós, mas aos credores. Olha que coisa lógica. A dívida escraviza. Vocês sabiam que pessoas endividadas iam para a cruz, iam ser crucificadas. Crucificava a pessoa que é endividada. Os judeus, eu assisti um filme que o pai comprou a libertação da filha e pagou uma passagem e ela foi morar nos Estados Unidos. Tá? E aí o tempo passa, o pai não conseguiu dinheiro para pagar para a mãe, e a mãe foi para o campo de concentração, judeu. Anos depois, o pai conseguiu pagar para ele ser liberto e ele foi morar nos Estados Unidos. Chegou lá, a filha falou assim, papai, por que você não pagou para a mamãe? Ele disse assim, filha, você sabe que para um judeu, tomar dinheiro emprestado é a morte. Eu não pude fazer aquilo. E eu não consegui ganhar dinheiro suficiente para levar sua mãe. Então, como para o judeu, isso é uma coisa muito séria. Tomar dinheiro emprestado, fazer dívida. Ele faz para você pagar em 100 anos, porque alguém vai pagar. Mas ele não toma emprestado. Porque eles aprenderam lá, desde o tempo quando Moisés falou lá em Deuteronômio 28, 44. O estrangeiro que está no meio de ti, mais e mais subirá. Você mais e mais descerá. Ele será cabeça e você vai ser cauda.
na sequência da frase do Harold Walker. Consequentemente, até a dívida ser paga, todo o nosso trabalho e rendimento realmente não pertence mais a nós, mas aos credores. Ou seja, se você fez um financiamento que você colocou 50% do que você ganha, significa que aquilo é o gasto presente do trabalho futuro. Você está usufruindo de uma coisa que você vai ficar anos pagando. E quando a gente pega aquelas contas de quanto custa, quanto você tem que trabalhar para comprar um carro. Quando tem umas contas que tem na internet, você faz assim, olha, eu tenho que trabalhar tantos dias, tantos meses, tantos anos para comprar um carro. Ou para comprar isso. Quer dizer, são horas de trabalho. Meus funcionários estão fazendo um trabalho extra. Eles dizem assim, olha, vocês vejam como vocês vão fazer com esse dinheiro. Porque olha como tem sido suado para vocês. Vocês têm que estar aqui fora do horário e tudo. Então pense bem o que vocês vão fazer. Então quando você pensa assim, puxa, para eu comprar um celular, um desse novo, 13 aí, eu tenho que trabalhar quantos meses? Então vale a pena? Mas o sistema quer que isso vale a pena, porque você tem que estar atualizado. Você não pode parecer que tem uma coisa que não é atual. Misericórdia. Então são os manipuladores, sabe? A indústria do marketing querendo que você viva fora do que você pode, contanto que pareça aos outros. Então, trabalhar, gastar e já está empenhado todo a sequência do seu ganho. Observe essa estatística a seguir. Em junho de 2022, 77,3% das famílias brasileiras estavam endividadas. Endividadas com o quê? Vocês imaginam que as pessoas estavam endividadas por causa do quê? Devido ao quê? Ah, vai ver que é a crise. Não, sempre houve crise. Elas estão endividadas porque compraram muito contrafilé, muito arroz, compraram muita salada, muita comida? Não. Certamente estão endividadas por coisas que às vezes são supérfluas. Às vezes que elas não tinham necessidade. Quando o Senhor, Paulo diz assim, Ele suprirá todas as nossas necessidades, que são necessidades. O que a Bíblia ensina é o que nós estamos respondendo hoje. Uma coisa que nós podemos fazer, anotar os nossos ganhos e despesas, que vai ser tratado pelo Marquinho na próxima aula, espero que você não perca. Ele vai fazer detalhadamente esse processo que nós vamos passar por cima aqui rapidinho. Por que nós devemos fazer? Porque o texto bíblico fala que nós precisamos fazer conta. Né? Olha o texto que diz aí, ó. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu, vão caçoar dizendo, esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Sentar e calcular. Você tem feito isso? Porque tem algumas pessoas que a gente encontra e fala, não, mas nem quero saber a conta, eu quero ganhar mais. Não, quanto mais ganha, você não sabe, pior fica a situação. Então o Senhor está mostrando um princípio aqui de você fazer o cálculo, você ver quanto vai custar. Quando nós começamos a fazer nossa casa, nós tivemos um construtor lá que disse, não, eu consigo fazer. E depois, no fim, levanta os alicerces, cobriu, a casa para. Aí, esse aqui passa uma pessoa e vai caçoar de você, aconteceu justamente conosco. Nossa, passei lá, eu não escutei nem barulho de massa batendo, não escutei nada. Lógico que ele estava querendo que eu falasse que eu não tinha dinheiro. O mato foi crescendo, o mato estava crescendo lá, mas manda o pessoal que trabalha na obra, não tinha ninguém trabalhando na obra. Caçoar dizendo, esse homem começou e não pôde terminar. Nós que conversamos com pessoas sobre isso, gente, é cada proposta que as pessoas fazem. Ah, eu queria conversar, falei, o que é? Ah, eu queria fazer isso. Eu falei assim, misericórdia, mas você já pensou nisso? Ela falou, é mesmo, né? Aí ela fala assim, é mesmo, né? Acho que não vou fazer não. Depois ela sai dali, aí o Espírito diz para ela assim, não, mas eu vou prover, o Senhor proverá. Aí ela fica com o que o Espírito fala, que Espírito que eu não sei, de porco talvez. Você entende essa questão, como nós temos dificuldade nesse assunto? Você senta com a pessoa, explica certinho, ele sai dali, ele fala assim, não, puxa, é mesmo, né? Acho que eu não vou fazer isso não, acho que é loucura isso aí. Eu falei assim, estou achando que é, né? Você viu aqui o que está escrito aqui? Vocês têm quanto? Vocês têm 100 mil reais, vai construir quanto? Quanto custa o metro? Então, e depois você já contou isso, aquilo, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai colocar as coisas lá para o seu negócio deslanchar?
Eu estou falando de um caso específico, a pessoa queria abrir um negócio. Eu falei assim, e como é que você vai pôr balcão, pôr isso, por aqui? Puxa, é mesmo, né? A gente não tinha pensado nisso, né? Aí vai ter que sistema de telefone, ter internet, segurança, tudo, ar-condicionado, tudo. Eu falei assim, mas o construtor não falou isso, né? O construtor falou que era R$3.000 o metro. Mas e aí? E é interessante que várias pessoas, depois dessa conversa, ela fica convencida, ela vê os números, depois ela não liga para você mais. Depois de uns anos ela liga de novo, falou assim, puxa vida, achei que ia dar certo, não deu, né? E aí foi as finanças, vai embora, isso caso verídico, vai embora sítio, vai embora apartamento que a pessoa mora, vai carro, a pessoa fica, mas ela fala assim, não, mas Deus vai me abençoar, eu tive uma palavra de Deus, mas teve uma palavra de Deus, Deus foi contra a sua palavra que diz sentar e calcular, sentou e calculou e foi fazer o que queria. Outro dia minha esposa falou assim, eu falei para ela assim, tal pessoa quer vir conversar comigo, uma conversa longa de anos, né, que vem conversando. Aí ela disse assim, eu não sei porque essa pessoa vem aqui conversar com você, tudo que você fala para ela não faz. Essa pessoa chegou a receber uma herança devendo um banco, disse que não ia pagar o banco. Eu falei, como? Como que você vai fazer isso? Deus providenciou dinheiro para você ir lá pagar a dívida, você vai lá, conversa, leva o Mário Rocha lá, ele conversa de 100 vira 20, que já foi um caso que nós tivemos juntos aqui, de 12 virou 2, e o cara não pagou, Mário. Aquele homem não pagou aquela dívida. Eu nunca mais fui lá, né? Porque aí acabou, né? Que assessoria é essa? Então, ela me disse assim, o que é que essa pessoa vem conversar com você de novo? Queridos, vocês estão entendendo como a gente é duro diante da palavra de Deus? A palavra de Deus, a palavra santa de Deus. E aí o que vai acontecer? Desgosto, angústia, de madrugada me buscarão. Então, anotar. Aí nós até colocamos pode ir batendo aí que vai aparecendo os números. Fizemos aí uma coisa só, simplesinha, um salário aí que você gasta, olha, entrada lá em cima e tudo para baixo, é tudo despesa. Isso aí é uma folhinha só. Se for pegar, a despesa é enorme, né? Assim, tem muitos itens que você vai. Então a gente, na próxima quarta-feira, vai instruir como é que você vai passar a sua despesa diária, ali, seu gasto diário, para um orçamento mensal, né? Tá, pode tocar para frente aí. Aí depois uma planilhinha, às vezes a pessoa não sabe fazer, a gente tem algumas planilhas para indicar, às vezes pode tocar. A gente tem essa daí para quem quer fazer no papel, mas hoje existe muito mais recursos para você fazer isso com aplicativo. Tem aplicativo que do celular você vai já anotando as suas despesas. Tal. Por que planejar? Por que planejar? Deus está falando para planejar. Vamos ver um texto que fala sobre isso, né? Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Olha que texto mais claro. Planeja com cuidado, tem fartura. Mas o sistema, ele é tão opressor que ele não quer que você pense. Ele bota um desespero em você e fala assim, nossa, aí, olha, aquelas histórias que, né, chover no molhado, fala assim, é o último, não, só tem esse, né, uma coisa assim. Aí, então ele pressiona você, mas você é enganado com sua própria ganância. A sua própria ganância te ilude. E você vai, fala, nossa, o que eu fui fazer isso? Não, esse vendedor me enganou. Não, ele enganou porque você queria ser enganado. Então, quem planeja com cuidado tem fartura. Mas Deus está falando mentira aqui? A pessoa não planeja, vive devendo, e ela quer o quê? Ela quer ser, como que ela quer ser próspera? Sendo que, queridos, isso nós vamos tratar no último, filho de Deus transformado é próspero. Com pouco ou com muito, ele é próspero. Não tem como. Agora, observando o que diz a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Olha isso, 85% dos brasileiros decidem comprar quando estão diante do produto. A compra por impulsos mais frequente entre adultos na faixa de 40 anos. Uma estatística do Ministério Crown, o maior ministério de finanças do mundo, que nós tivemos aqui já na nossa igreja. Bem, uma vez que você olhou lá o seu histórico, o que você vai fazer? Vai fazer cortes. Cortar as coisas supérfluas. Joemir Betting diz assim, onde excede o supérfluo, falta o necessário. Então, aquilo que eu disse. Por que as pessoas estão endividadas? Por que elas estão sem dinheiro? Pela necessidade ou pelo supérfluo? Se a pessoa aparece aqui pedindo, queria que ajudar na conta de água, é porque ela gastou no celular, gastou em alguma coisa. Ela recebeu o salário. Mas como ela não tem agradecimento por aquilo que ela recebe,
Porque às vezes ela recebe muito mais do que o esforço que ela tem, o aprendizado que ela quer ter no assunto, aí vai reclamar com Deus, que Deus é injusto. Que Deus, como disse, Deus acha ocasiões contra mim, como disse Jó, né? Então Deus está achando ocasiões contra você, por você ser assim, desse jeito, não prospera. Olha, às vezes o supérfluo pode ser o quê? Pode ser um carro. Aquele consultor foi chamado para atender uma família, e lá ele perguntou o histórico, né? Para começar, quando você vai trabalhar com a pessoa já não quer falar os negócios. Falei assim, como que vai? Mas você vai no médico e fala assim, não tenho nada não. Eu falei, então vai embora. Aí você fala assim, como é que é isso? Como é que é aquilo? Aí ele começa, no primeiro mês ele traz 30% da situação dele. No outro mês ele traz mais um pouco. Quando você chega, tem uma dívida enorme. Já tive a oportunidade de tratar com pessoas com dívidas enormes. Só que uma coisa muito interessante, nunca Deus deixou de tratar uma pessoa que o coração dela estava na mão do Senhor. Todos foram libertos. Não importa se deve 10, 20, 50 ou 500 mil, como já aconteceu. Então, o que vai mudar vai ser o coração da pessoa, se ela quer realmente aquilo. Porque se ela não quiser, pode vir quanto quiser, pode pegar os textos bíblicos, não vai acontecer nada. Por isso que começa com o tratamento do Senhor dando arrependimento. Bem, às vezes a pessoa vai ver que é o carro. Aquela família que o consultor foi lá, ela tinha 2 carros. Aí o consultor disse assim, olha, eu estive verificando aqui, para começar o equilíbrio você tem que vender um carro. Não, vender um carro eu não quero. Não, então nós vamos cortar essa viagem. Não, essa viagem não podemos cortar. Ó, outra coisa então, tudo bem. Então vamos lá aqui, tirar o filho da escola particular e colocar na pública. Não dá. Aí ele pegou e falou assim, gente, muito obrigado, vocês não me devem nada, eu vou embora. Por que eu estou contando esse caso? A pessoa não quer fazer o que precisa. Ela não quer abrir mão de coisas que para ela é supérfluo, porque naquele momento ela não pode. Olha isso aqui, ó. Um carro de 50 mil, mais ou menos. Olha que seguro, IPVA, manutenção, depreciação, multas, acessório, uma coisa que... É lógico que tem algumas coisas que podem não acontecer com você. Quanto custa um carro? Quanto custa um carro por mês e por ano? A pessoa às vezes não tem condições. Ela não tem condições. Eu lembro de um caso do irmão já falecido. Eles não tinham carro, né? E eles estavam orando. E aí o filho ficou muito animado, né? Falou, vamos orar, papai. E princípios bíblicos ali, eles estavam estudando a palavra, eles eram muito estudiosos daqui da cidade de Bauru. E aí eles estavam orando. Aí quando veio o carro, a família toda ficou contente e o menino ficou triste. Aí ele falou assim, filho, mas Deus não mandou esse carro para nós. Era uma Brasília. Ele falou, papai, mas Deus mandou uma Brasília? Aí o filho, sim, filho. Misericórdia, não colocamos para não deprimir a pessoa, mas se você for ver mais ou menos, tem pessoa que não tem condição. Mas ela não é um ídolo que ela tem. Imagina ela chegar na igreja sem o carro. Estou lembrando até de um caso agora aqui. Misericórdia, o que a gente faz? Mas aí, quando virou o ano e veio o imposto, ele chamou o filho e falou, filho, dá uma olhada aqui. Eles estavam falando sobre o assunto, você entendeu? Então o filho já tinha ciência, não era uma criança tão pequena assim. Ele falou assim, filho, se fosse outro carro, papai tinha condições de pagar? O filho falou assim, não papai, Deus está certo. Veio o carro certo para nós. Irmãos, a maior dificuldade não é fazer conta, não é planejar. A maior dificuldade é Deus tratar o nosso coração. Nosso coração é impenitente, ele é duro, ele é soberbo. Porque a pessoa, se ela não é tratada no coração, ela vai fazer tudo isso aqui e não vai dar certo. Porque ela acha que ela fazendo tudo isso, apesar que ela tem que fazer, mas ela fazendo tudo isso vai resolver. Como eu falei do dízimo. Não é por obras, querido. É uma obra interna. Nós precisamos ser desconstruídos do nosso desejo de divinizar o dinheiro, as posses e tudo. Bem, aí um outro conselho bíblico também, trabalhe mais, faça hora extra. Aí quando você dá esse conselho, você fala assim, não posso. O que você faz depois das 6? Depois das 6. Vocês sabiam, tem um site que diz assim, 52 maneiras de ganhar dinheiro na internet? Você sabia que tem um aplicativo que você ganha dinheiro andando? Chama Walken. Tá, então tem várias. A pessoa fala assim, não posso. Né?
Aí nós vemos aí esse texto maravilhoso, que diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera o seu caminho ser sábio. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus já está dando um diagnóstico ali, vai, ô preguiçosão, vai lá ver a formiga como é que ela faz. Então a pessoa acha que não, sabe? Ela fala assim, não, Deus vai prover. Misericórdia. Eu sempre digo o seguinte, o crente, quando a gente conversa com o incrédulo sobre o assunto, ele tem mais facilidade de aprender os princípios bíblicos. Você entende isso? Que coisa maluca. Porque o crente, ele fala assim, não, Deus vai prover. Ele se move nos textos bíblicos onde ele tira que não tem nada a ver com aquilo, e ele acha que ele vai viver por aquilo, só que não dá certo. E às vezes Deus faz dar certo, fala assim, tá vendo? Eu dei codorniz para você amargar na tua boca. Eu mandei carne para vocês verem o que era que vocês estão pedindo. Estou fazendo analogia lá do deserto. Eu gosto muito de um texto de que fala do preguiçoso, que fala assim, é como um gonzo na porta, né? Vira de um lado, fala assim, não vou levantar agora não. Vira como um gonzo na porta, né? Como uma dobradiça na porta. Vira de um lado, vira do outro, preguiçoso, vagabundo. Mas é cheio de fé num Deus que não existe, que não vai fazer nada. É grave a situação, irmãos. É grave. Aí, o outro texto diz assim, há entre vós algumas pessoas que vivem como preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Aí piora, né? Não tem o que fazer, vai se meter na vida dos outros. E também, que não trabalha, que não coma, né? O texto fala também. Tem vários textos em Provérbios sobre preguiça. Mas a pessoa fala assim, mas eu sou trabalhador. Você já teve um funcionário, assim, uma empregada preguiçosa? Ela tinha conceito que ela era preguiçosa? Não, ela se achava melhor. Minha mãe dizia assim, que o porco mais magro quer a espiga maior. Queridos, não precisamos dar graça. Senão nós vamos viver como escravos dos nossos desejos e dessa formatação do sistema capitalista. De consumir, ter e achar que isso vai nos dar o quê? Porque nós regulamos ter as coisas com felicidade, viu? Foi perguntado a Rockefeller uma vez, Rockefeller, quanto mais para ser feliz? Ele falou assim, um pouco mais. Um cara, né, que tinha muito dinheiro. A nona coisa, dependa de Deus e estabeleça metas. Sempre no Pai nós temos o sustento. A fonte de libertação depende de planejar e ter metas. Olha esse texto aqui, de Jó 22, 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Olha, nós estamos falando de planejamento, agora de projetos. Então, queridos, são textos bíblicos que estão aí para quê? Para que sejam realidade na nossa vida. Não, isso é muito trabalho. E o cara vai fazendo as coisas que loucamente. Eu não sei agora como é que está. Mas tinha um tempo que, no primeiro ano, quebravam tantas empresas, fechavam tanto. No quinto ano, fechava 70% das empresas. Não sei se isso é uma realidade ainda, isso é uma estatística que eu peguei há muito tempo atrás. Pensa isso, 70% das empresas quebraram em 5 anos. Quando eu acompanho um pequeno empresário, eu falo para ele assim, olha, o ano limite vai ser 5 anos. 5 anos, se você tiver por ali, aí você vai embora. Mas até 5 anos é um sofrimento. Eu digo assim, você está preparado para não retirar nada, não fazer nenhum do seu empreendimento, você não tirar dinheiro nenhum? Eu sempre pergunto assim, você tem dinheiro para bancar 2, 3, 4 anos sem tirar um centavo? Não vai ter lucro. Eu falo assim, querido, não vai ter lucro. É difícil o lucro. Então, planejamento. Projetar alguma coisa, ela vai sair bem diante da vontade do Senhor. Isso é básico. A vontade do Senhor em todas as coisas. Aí, nós temos o Howard Dayton, com uma frase interessante. Em oração, submeta ao Senhor suas decisões quanto aos gastos. Tudo que possuímos pertence ao Senhor e devemos gastar de forma a agradá-lo e não com propósitos egoístas. Olha que frase muito legal. Submeter ao Senhor. Como é que é a submissão ao Senhor quando nós queremos alguma coisa? Dentro de nós está pulsando aquela vontade grande. Falou, Senhor, eu estava com vontade de fazer, em nome de Jesus, amém. Tá, vai fazer. Teve aquela revelação, vai lá e faz. E acontece o quê? E depois ela fala assim, Deus, por que você permitiu? Determinado rapaz falou assim, olha, eu estou pensando em fazer isso. Eu falei assim, não querido, mas não faça isso. Você tem 3 mil reais, compra um carro de 3 mil reais. Não, mas eu vou comprar um carro. Aí comprou. Primeiro mês que ele pegou, diga só quanto desgraça, né, queridos? Mas primeiro mês, lá estragou a rebimela da parafuseta. Ficou 600 reais. Era o valor maior do que a prestação que ele tinha. O que ele fez? Você acha que ele pagou a prestação ou arrumou o carro?
Porque ele já tinha chegado na igreja de carro. Como é que ele ia no outro domingo sem carro? Misericórdia, com aparência é uma coisa que nos pressiona, né? Aí foi lá, consertou o carro. Por fim, não conseguiu pagar o financiamento, pôs para vender. Falei, o que você vai fazer agora? Pôr para vender. Ah, eu já orei, o senhor vai mandar um monte de comprador. Na segunda-feira eu cheguei lá e falei assim, e aí, quantos compradores vieram? Ele falou, nenhum. Quantas coisas nós fazemos, colocamos nas costas de Deus. E ele me disse assim, essa lição foi interessante, ele falou assim, por que Deus permitiu eu comprar esse carro? Eu falei assim, ó, peraí, como que Deus permitiu? Você estava tão desesperado por isso? Deus não podia interromper o seu desejinho, sabe? Então ele permitiu, e agora está nessa situação. Submeter ao Senhor. Aí o texto em que Davi declara uma coisa bem interessante. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem justo abandonado por Deus e nunca vi seus filhos mendigando comida. Queridos, Deus nunca nos abandona. Aquele texto que eu falei, eu sempre estarei convosco. Agora, nós muitas vezes, por causa dos nossos planos, nós abandonamos a vontade de Deus e deixamos a nossa vontade na frente. E aí vai acontecer o quê? Vai ser disciplinado. Porque o amor de Deus não pode permitir que nós permaneçamos como nós estamos. Aí, esse último texto, Tiago 1:22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Ele é uma outra tradução. Eu coloquei aqui a atualizada, né? Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Por que eu coloquei esse texto? Você que está aqui e você que vai assistir essa mensagem. Você viu a palavra de Deus, a realidade da palavra, a clareza da palavra, em todos os aspectos financeiros que nós podemos tratar, que foram poucos aqui. Mas agora, eu conclamo a você, que não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas peça a Deus para que você pratique essa mensagem. Para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu aqui. Eu tenho certeza que muitas coisas surpreenderam você ao ouvir que Deus tem isso na sua palavra. Então agora é necessário que o mesmo Deus que revelou a condição, o mesmo Deus que revelou a palavra, Ele revele a você que você e eu precisamos do quê? De que o Senhor faça com que isso seja realidade na nossa vida, porque senão não adianta nada. Ser favorável ao que a palavra fala, mas não pedir misericórdia para que isso seja uma realidade na nossa vida. Então meu desejo é que o Senhor opere isso na minha vida e que me faça viver para a glória de Deus nesse assunto tão conflitante. Vamos só recapitular o que nós falamos aí nesses tópicos. Olha lá, o que nós tratamos, né? Buscar a Deus em primeiro lugar. Reconheça que você tem dificuldades com dinheiro. Reúna sua família e decidam juntos. Fique feliz com o que você tem, mesmo que seja pouco. Não compre mais nada a prazo. Anote seus gastos de despesa. Corte o quanto antes gastos supérfluos. Trabalhe mais. Dependa de Deus e estabeleça metas. Bem, é isso que nós tínhamos para esse momento. Espero que vocês estejam conosco na próxima quarta-feira, onde Marquinhos Peixoto vai tratar de como organizar suas finanças. Uma questão mais prática do que nós tivemos hoje, tá bem? Espero vocês na próxima quarta-feira, tá bem? Um abraço a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.